Pau. no Que profeta, delícia. né? Dá uma surra. Um cacete é surra aqui Não, pra nós, tá? é. Dá uma surra. Mas deu uma surra no cara, tirou o cheque da mão dela e ele pegou. E o cara. E esses dois bandidos, que não são pastor, mas não são. Falso profeta, eles pulam a janela. Essa parte vai viralizar, vai chegar até, eles vão lembrar, Foz do Iguaçu. Eles pulam a janela e eles caem lá embaixo, em cima do carro deles. Eles entram dentro do carro e some. E daí ela me conta isso. Aí eu falei assim, olha que situação. Por isso que eu falo pra você, William. Que situação. E eles sempre pegam pessoas vulneráveis. Sempre. É importante eu ressaltar aqui, pessoal, assim, eu não estou falando que você tem que desacreditar dos profetas. Você tem que acreditar nos profetas que são de Deus. Nós já falamos aqui sobre alguns sintomas dos falsos profetas, tá? E Deus vai te dar discernimento a partir de hoje. Deus vai tocar na tua mente, no teu coração. Ele vai abrir os seus olhos e vai te dar discernimento de espírito. Para quando chegar essas pessoas, você ficar ligado. Entende? Porque Deus usa os seus profetas. Ainda existe profeta no Brasil. Ainda existe. Homens e mulheres de Deus, ungidas, cheias da presença de Deus, que ainda transmite aquilo que Deus quer que seja falado. Mas, infelizmente, o Brasil está cheio de picaretagem. Cheio. De homens que não querem trabalhar. Não. Ralar, não. Eles querem viver do seu dinheiro. Aí eles ficam lá na tua casa, inventa a profecia, fica vasculhando a tua vida no Facebook e etc, etc. E outra coisa que eu não estou dizendo que quem revela nome, que quem... e tal. Eu não tô dizendo isso. Eu tô falando falso profeta. Então, se Deus te usa nessa área, tá? E você não se enquadra nisso que eu tô falando, não é com você, tá? É com as pessoas, os picareta mesmo. E aqui em Foz do Iguaçu é uma mistura de cultura. Aqui em Foz. Aqui é demais. Aqui é uma mistura. Aqui tem nordestino, tem de tudo. Então, por isso que a gente tem essa linguagem tudo misturada, e né? Paraguai também. E daí as pessoas acham que a gente tá falando palavrão, né? Eu acredito. E aquele dia a gente precisou cortar justamente essa introdução que você fez, né? E foi assim o sonho. Eu tinha lido um artigo, né? Eu passei uns 3 dias lendo aquele artigo, que era muito interessante. E depois que eu li aquele artigo, aí meio que... Sabe quando você se desconecta? Né? Já li, pronto, tal. Pra mim era interessante a informação que chegou até mim. Mas o forte foi a experiência que eu tive em sonho. Eu sonhei que eu estava sentado atrás ali da minha casa. Eu estava olhando assim pro fundo da minha casa e estava chovendo, né? E estava chovendo bastante. E a minha filha estava do lado e ela estava com o iPad dela assistindo um desenho. E eu lá sentado, lá curtindo a chuva, né? Tava aquela brisa bem gostosa e tal. E de repente deu um relâmpago. Quando deu um relâmpago, eu vi como se fosse um homem vindo na direção da minha casa. Me chamou a atenção porque aquele homem, ele arrastava uma perna. E a mesma perna que ele arrastava também um machado, sabe? Junto com a perna, arrastava a perna e a mão dele arrastava um machado. E eu levei um susto. E eu olhei assim e ele estava vindo, arrastando aquela perna e arrastando aquele machado. Quando eu levanto para proteger minha filha, para ir para dentro de casa, eu ouço um barulho de um assovio que ele fez. Ele fez assim, ó. Bem na hora que eu levantei. Que eu fui pegar minha filha, ele fez assim, ó. E quando ele fez assim, eu congelei. E eu não conseguia me mobilizar. Eu conseguia ver minha filha ali sentada, que não deu tempo de pegar na mão dela. Eu via tudo o que estava acontecendo, mas eu não conseguia me mexer. E eu olhava para ele, porque eu fiquei imobilizado assim, olhando para ele, e ele estava chegando. No segundo passo, ele dava um passo e um assovio. Aí, de repente, de novo, a segunda vez ele fez de novo. Quando ele faz a segunda vez, eu lembrei de uma missionária de Curitiba, missionária Maria de Lourdes. O esposo dela é o pastor Jefferson Matos. São um casal, assim, usadíssimo por Deus, que eu falei pra você, quando ele estiver em Foz do Iguaçu, eu quero trazer os dois aqui. São tremendamente usados na área de libertação lá em Curitiba.
Ela me contou quando ela esteve na África. A pastora que recepcionou ela, acordou ela de madrugada e falou para ela, missionária, dobra o seu joelho e vamos orar. E isso no sonho. Lembrei assim, um flash. Dobra os seus joelhos e vamos orar. Ela falou, por quê? Tá escutando esses assovios? Ela falou, sim. São os feiticeiros invocando as serpentes para entrar dentro da casa dos missionários. E ela me contou isso há muitos anos, quando ela foi para a África. Eu estou te falando de mais de 10 anos atrás. No sonho, William, eu lembrei. Quando eu lembrei, ele deu o terceiro assovio. Mas estava bem pertinho, assim, da grade da minha casa. Quando eu lembrei, ele falou de novo. Fez de novo. Quando ele fez a terceira vez, eu lembrei do sonho e falei assim, em nome de Jesus, todo espírito de encantamento seja desligado agora no mundo espiritual. E o meu corpo fez assim. E eu consegui pegar minha filha, entrei pra dentro de casa e fechei a casa. Aí eu acordei à noite assim, assustada. Meu coração acelerando. Falei, Deus, o que é isso? O que é isso? Dobrei o meu joelho e comecei a orar. Não entendi nada. Eu não lembro se foi 2 dias depois ou se foi no outro dia. Quando eu ligo a TV de meio-dia, de manhã eu vou fazer minha correria. Quando eu chego em casa para almoçar, que eu ligo a TV, acontece aquela tragédia naquela creche ou escola, não lembro, que um cara entra com um machado e mata várias crianças machadadas na cabeça. Quando eu vi aquilo, William, me deu um negócio tão ruim, tão ruim. E Deus falou comigo algo muito forte acerca daquilo. Que, como eu te falei, tem coisas que não dá para falar aqui, que tem pessoas que não entendem. Mas ali Deus me mostrou algo muito poderoso. Sabe? Então, o mundo espiritual é mais real do que você pode imaginar. Vamos contar. Eu até tinha sugerido em uma das vezes, né? Mas a gente acabou falando outras coisas e aí, quando foi agora a última ligação, você falou, o que você acha de a gente falar sobre a Márcia? Eu falei, então, acredito que agora é o propósito, né? William, assim, em todo o meu tempo de cristã, as maiores experiências de batalha espiritual eu tive no momento em que a Márcia adoeceu e ficou entubada na época da Covid. E eu vou te falar o porquê. Na época, a Márcia, bem na época ali do Covid, a mãe dela tinha tomado eu não sei se é a 4ª dose da vacina, eu não lembro. E a mãe dela inchou toda a barriga dela, a dona Cida. Ficou com a barriga muito inchada. E a Márcia se desesperou, que a Márcia, ela era apaixonada pela mãe dela. Ela tinha uma ligação muito forte com a mãe, né? Ela cuidava da mãe dela e tal. Tinha um zelo muito grande. E um dia ela me liga e falou, Dani, vem orar aqui pela minha mãe, porque minha mãe tá com a barriga muito inchada. E os médicos, eles não sabem o que tem. Quando eu chego lá pra orar por ela, que eu tô orando por ela, e eu falo assim pra ela assim, eu falo, Márcia, a sua mãe tem um espírito da morte rondando a sua mãe. Leva ela para o hospital urgente e falei assim, briga com aquele povo lá. Falei, conversa com aquele povo, dá um jeito. Quando chega lá, William, os médicos daí vai fazer uma outra bateria de exame. A mãe dela explodiu um câncer tão agressivo na barriga da dona Cida, que eu não me recordo assim, bem certinho. Mas questão de dias, ela ficou já em estado paliativo. E nesse período, a Márcia pegou e falou assim pra mim assim, vamos orar comigo? Vamos orar comigo? E a Márcia, há quase 6 anos atrás, daquela ocasião,